Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de mães narcisistas. Já ouviram falar? Já, né? Tem bastante conteúdo aí no YouTube a respeito desse assunto. Então vamos conversar um pouquinho também a respeito disso. Quem é que tem uma mãe narcisista ou imagina que seja, né? Em função de algumas características típicas de um narcisista. Vamos conversar aqui então no canal Falando sobre Você, sobre esse assunto, mães narcisistas. Mas primeiro deixa eu me apresentar, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E antes que eu esqueça, que eu entro na conversa e esqueço, imagino vocês aí do outro lado. Mandem um like, dedinho aquele de positivo que está gostando. Assine um canal, aí embaixo no vídeo tem subscrever ou escrever. Só clicar ali já está fazendo parte do canal, não paga nada, é tudo gratuito aqui no YouTube, gente. E comentem, muitas pessoas fazem comentários, desabafam, pedem assuntos e tudo é respondido e os assuntos também acabam sendo feitos e os vídeos vão saindo de acordo com a sequência, tá, gente? E compartilhem o vídeo para mais pessoas, para que todos possam também ouvir um pouquinho a respeito desse assunto, ok? Vamos lá então? Bom, gente, mãe narcisista, né? Então, é um assunto delicado. Quando a gente fala de mãe, as coisas meio que ficam, né? Um tanto quanto tumultuadas. Por quê? Porque é aquele ser, né? Que a gente tanto gosta, né? É aquela imagem daquele ser monumental, aquele ser que é a grande verdade da vida, né? Geralmente se acredita numa mãe mais do que a si mesmo, né? Então a vida é entregue a essa mãe e toda a verdade absoluta da vida está nas mãos dela, desde bebezinho. E muitas vezes na fase adulta também é assim, né? Muitas pessoas, muitos adultos não seguem sua vida em função da verdade absoluta que essa mãe traçou para eles, né? E é muito forte, né, a presença materna na nossa vida, até mesmo depois que elas desencarnam. Então, o ser mãe é uma imagem. A imagem mãe é o primeiro arquétipo que nós temos na nossa existência. Então, aquela imagem, né, de mãe, quase uma santa, né? Então, isso é muito forte, isso é muito presente em qualquer ser humano que tenha uma mãe, não necessariamente mãe biológica, mas aquela imagem, aquela figura que cumpre o papel materno na vida desse ser humano. E ele cria, né, essa imagem, esse arquétipo social de que a mãe é aquele ser santificado e poderoso. E isso é carregado nas nossas vidas, né? E a mãe narcisista, como é que é essa mãe, né? Ela é a típica narcisista, não faz diferença nenhuma. Narcisista, ele é o que ele é em qualquer situação da sua vida. Então, lembrando, narcisista não é uma doença, é um tipo de personalidade, um transtorno de personalidade. É transtorno de personalidade narcisista, é um jeito de ser, né? É uma maneira de sentir, de pensar, de agir. Então não é uma doença. E também nós temos que ter cuidado de entender que existem pessoas que têm traços de. Então, aquela mãe pode ter traços de narcisista, traços de borderline, traços de histriônica, mas não ser, ok? Então, existem características que são muito determinadas, consistentes, né? E tem que ter constância, né? Essas características têm que ser assim sempre. E
muito forte, muito intensa, tá? Então a gente vê assim, são várias, não é uma característica só, são várias características que se mantêm constante no comportamento, no jeito de ser dessa pessoa. Então a gente pode dizer que tem traços narcisistas, porque é um diagnóstico somente mesmo um profissional, quando essa pessoa vai lá e consulta, né? Mas nós sabemos de antemão que narcisista nenhum vai para dentro de um consultório ser diagnosticado. É muito difícil. Eles vão para um consultório médico por outros problemas, mas não por achar que tem algum problema no seu jeito de ser. A mãe narcisista, como qualquer outro narcisista, é muito egocêntrico, né? Ela é o centro das atenções. Então ela vai fazer de tudo para chamar a atenção sobre ela. Ela precisa de aplauso, né? Então é como se fosse uma pessoa dividida ao meio. No mundo social, essa mãe, para ter o aplauso de uma mãe maravilhosa, uma mãe fantástica, ela é a mãe exemplar. É aquela mãe que está sempre dando atenção, está em todos os lugares, é aquela pessoa muito amável, muito gentil, muito solidária, é uma pessoa carismática, envolvente, que está sempre ali, muito simpática, muito agradável, muito prestativa. Todo mundo se encanta com aquela mãe. As crianças, os adolescentes gostariam de ter uma mãe como essa. Só que ali no núcleo, no seio familiar, é totalmente diferente disso. Essa atenção, é tudo externo, apenas para receber esse aplauso. Ali dentro, não dá atenção, não procura saber o que a criança ou adolescente precisa, cobra demais, exige demais, quer tudo perfeito, tudo é para ela em primeiro lugar, somente ela é que sabe, somente ela é que consegue, ela é maravilhosa, ela é perfeita. As crianças, os filhos, nunca vão chegar aos seus pés, nunca vão conseguir ser como ela é. Então, por mais que essas crianças tentem, por mais que esses adolescentes busquem ser alguém importante para receber a atenção dessa mãe, esse carinho, esse afeto, nunca vai ser possível. Porque ela é a melhor. É tudo focado e centrado nela. Então é aquela mãe que deixa aquela coisa, né? Como eu disse, é como se fosse uma pessoa cortada ao meio, mas fica aquela rachadura, porque o filho não sabe, na verdade, como assim a minha mãe ali fora falando com as pessoas é uma pessoa totalmente diferente dessa que está dentro da minha casa. Por quê? Vai ver, sou eu o culpado, vai ver, sou eu a culpada. Provavelmente eu não deva ser um bom filho, uma boa filha, a ponto da minha mãe não me dar o que ela dá ali fora. Para mim é nada. Então eu vou tentar ser cada vez mais, cada vez melhor para ter essa atenção. Só que essa atenção nunca chega. É um vazio muito grande. Quando essa criança, esse adolescente começa a ter uma vida fora, começa a ter vida social, ter vida, namoros, coisas que são fora da casa, essa mãe enlouquece, faz da vida desse filho, dessa filha, um inferno. Ela quer saber onde está, com quem está, onde vai, quando volta, por que vai. Ela quer saber tudo. Esse filho, essa filha não pode ser independente, não pode construir uma história. Tem que estar ali, fechado, 7 chaves, servindo a ela, os interesses dela. Então existe uma tortura. A pessoa não consegue ter uma vida social. Os amigos nunca são bons, os namorados, as namoradas nunca prestam, sempre existe uma invasão. Ou seja, olha a bolsa, pega o caderno, pega
tudo que a pessoa recebe de presente, de agrado, pega e vai mexer, vai olhar, não quer dentro de casa. É algo assim torturante. Por quê? Porque ela é a atenção. Os filhos são dela. É um objeto dela, que ela quer para ela. Então, ela pode ter amigos, ela pode ter parcerias, ela pode tudo. Seus filhos não, é ali dentro. Isso quando não faz a competição entre os filhos, que é muito comum. É muito comum filhos de mães narcisistas competirem, às vezes, entre si para a atenção dessa mãe. Então ela elege um que vai ser maravilhoso, é aquele filho encantador, enquanto que o outro vai ser escanteado, que a gente chama do bode expiatório, né? Então é escanteado, aquilo ali não tem valor nenhum, é desprezado, fala mal, provoca brigas, intrigas entre esses filhos, faz fofoca, mente, cria história, competição. Então, muitas vezes os filhos de uma mãe narcisista não conseguem criar um laço de amizade. Quando ela não elege um filho como sendo o melhor, esses filhos acabam se ligando para construir uma força e vencer essa relação doentia com essa mãe. Pode acontecer de haver esse filho predileto, esse filho maravilhoso construído por essa mãe, e os demais se unirem para se sentir fortes. E o que acaba acontecendo é que esse filho predileto acaba ficando sozinho. E como uma grande defesa, imita o comportamento da mãe e fica com traços muito parecidos, muito semelhantes ao da mãe. Essa mãe narcisista, ela vai deixar uma ferida muito grande nos seus filhos, no sentido de um vazio imenso, porque eles não se preenchem, eles sempre são um pouco, eles sempre são nada, na verdade, porque eles não conseguem dar a essa mãe o suficiente para receber dela o carinho. Então, como que essa pessoa passa a se sentir durante a sua existência na vida adulta, né? É um nada, é um vazio, uma existência vazia, né? No caso, existe um sentimento de culpa de ser o causador desta falta de carinho e de afeto, já que isso existe na rua, não existe dentro de casa, né? Então, que fragilidade emocional gera nessas crianças e que adultos nós vamos ter aí, né? Porque é muito falho, né? Muito vazio o cuidado, o amor, o afeto é inexistente, a preocupação não existe. Então, esse ser vai crescendo desta maneira, num nada, num vazio imenso. Esta mãe narcisista, ela pode ser cruel, cruel no sentido da maldade também, né? De ver os filhos sofrerem, dependendo do grau de narcisismo, fazer os filhos passarem por vergonha, os filhos passarem por situações constrangedoras, e também agressões a nível físico também, né? Mães narcisistas mais agressivas deixam marcas físicas
no corpo de seus filhos, né? É uma violência muito grande. Essas marcas, sejam físicas, sejam psíquicas, se leva para uma vida toda. E é importante, em algum momento da sua caminhada, fazer uma terapia para reconstruir a sua essência e ter o entendimento de que aquele arquétipo construído lá atrás, aquela imagem da supermãe, aquela mãe maravilhosa, ela pode ser melhor trabalhada dentro de si. Fazer um entendimento de que tipo de mãe na realidade você tem e entender que você não tem culpa de nada. Ela é assim. E não é você que vai mudar, não é você que vai conseguir fazer com que ela seja diferente. Então é importante fazer uma boa terapia para tirar de si essa culpabilidade e preencher esse vazio daquele arquétipo de mãe de uma outra maneira. Pode ser um trabalho, pode ser sendo mãe, pode ser amando-se e se preenchendo com o seu próprio amor, o seu próprio carinho, a sua própria admiração por si mesmo. Cada um dentro daquilo que sentir que é mais profundo para si. E geralmente, na fase adulta, quando os filhos fazem uma terapia ou mesmo sem fazer terapia, por opção, porque é insuportável conviver com uma pessoa que está sempre batendo de frente, sempre competindo, sempre concorrendo, sempre manipulando, sempre querendo ter o controle, mandando, determinando mesmo os filhos adultos, os filhos se afastam. E aí a gente fala do contato zero. Muitos filhos adultos mantêm contato zero com suas mães narcisistas. Alguns carregam a culpa por não querer procurar mais. Outros simplesmente nem lembram da existência dessa mãe. Tamanho o estrago emocional que lhe foi causado. Gente, muita coisa para conversar, né? Tem muita coisa para conversar a respeito de mãe narcisista. Aqui só uma pinceladinha, depois a gente retoma o assunto e fala um pouco mais. Comenta aí, você conhece alguma mãe narcisista? Acha que a sua tem alguns traços de narcisista? Comenta. Quer um assunto especial? Pode botar aí que eu prometo que eu faço. Gente, muito obrigada para quem me acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.